Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Inês, tenho 25 anos, mas sempre volto com a memória para Lisboa, para aqueles dias em que tudo parecia perfeito, mesmo que eu ainda não soubesse o que significava perfeito. Eu morava em uma casa antiga, cheia de azulejos azuis e brancos, com janelas que davam para uma rua estreita e ensolarada, onde o cheiro do pão fresco da padaria sempre chegava antes mesmo de abrir os olhos. Meu pai, Miguel, era a figura central da minha infância. Alto, cabelos escuros e um sorriso fácil que iluminava qualquer ambiente, ele sempre encontrava tempo para mim, mesmo depois do trabalho. Lembro-me das manhãs de sábado, quando nos sentávamos na cozinha, e ele me ensinava a fazer pastéis de nata. O aroma da massa assando no forno misturava-se com nossas risadas, e eu sentia uma segurança que jamais conseguiria explicar. Minha mãe, Sofia, era calma, paciente e sempre preocupada com meu bem-estar. Seu abraço tinha a habilidade de transformar qualquer medo em conforto. As tardes em que nos sentávamos na varanda, olhando para o Tejo, conversando sobre o dia ou apenas ouvindo o barulho da cidade, eram momentos de pura paz. Ela tinha aquele jeito de olhar para mim que me fazia sentir que eu podia conquistar o mundo, mas que, ao mesmo tempo, precisava sempre voltar para casa. Naqueles dias, eu achava que a nossa família era perfeita. Não havia segredos, nem discussões. Apenas risadas, histórias de fantasmas que meu pai inventava só para me assustar levemente, e tardes inteiras de brincadeiras na rua com os vizinhos. Mas, aos poucos, comecei a notar pequenas mudanças que não conseguia entender. Quando tinha uns 12 anos, comecei a perceber olhares mais longos do meu pai, gestos sutis, como se estivéssemos conectados de um jeito que ninguém mais poderia perceber. Não eram olhares de pai e filha comuns, mas sim algo mais profundo, uma atenção intensa e silenciosa. Eu não sabia como reagir, então sorria, tentava me distrair com o estudo e com as amigas da escola, mas a sensação de estranheza permanecia. Minha mãe também parecia sentir. Ela ficava mais observadora, muitas vezes me perguntava sobre a escola ou sobre meus amigos, mas havia um tom em sua voz que denunciava preocupação, quase desconfiança. Eu não sabia o que ela suspeitava, e isso criava uma tensão silenciosa entre nós três. As refeições, antes cheias de risadas, agora eram mais silenciosas. Meu pai tentava quebrar o clima com piadas, minha mãe respondia com sorrisos tensos, e eu aprendi a não comentar nada, a não fazer perguntas, a engolir minhas dúvidas. Havia noites em que acordava com o som da voz do meu pai no corredor. Ele conversava sozinho, ou talvez com alguém que eu não podia ver, e eu me escondia atrás da porta, ouvindo. O que ele dizia? Porque meu coração acelerava mesmo sem entender as palavras. Eu me sentia culpada por estar ouvindo, mas ao mesmo tempo, curiosa de um jeito que me assustava. Na escola, tentava manter a vida normal. Fazia dever de casa, conversava com minhas amigas sobre os garotos da turma, ria das piadas bobas de professores. Mas, por dentro, sentia uma inquietação que não conseguia explicar. O mundo parecia dividido entre o que eu mostrava aos outros e o que acontecia dentro de casa. Certo dia, depois de uma dessas noites silenciosas, minha mãe entrou no meu quarto sem bater. Ela tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado, mas tentava manter a compostura. Sentou-se na beira da cama, segurou minhas mãos e disse: Inês, nós precisamos conversar. Eu engoli em seco. O tom dela nunca prometia nada fácil. Ela explicou, de forma suave, que algumas mudanças em casa tinham me deixado confusa e que eu precisava ser honesta sobre meus sentimentos e observações. Eu queria falar, mas as palavras não saíam. Havia medo, curiosidade e uma sensação estranha de que qualquer coisa que eu dissesse poderia mudar tudo para sempre. A partir daquele dia, percebi que minha infância tranquila estava chegando ao fim. A segurança que eu sentia começou a se fragmentar em dúvidas, e eu não sabia como lidar com isso.
O que antes eram risadas e cheiros de pão fresco agora começava a se transformar em segredos silenciosos. Olhares que não sabiam se eram apenas atentos ou carregados de algo que eu não entendia. E assim, sem perceber, eu comecei a aprender que nem todas as famílias felizes permanecem assim. Que às vezes, o silêncio e o que não é dito podem ser mais pesados do que qualquer discussão. E que, mesmo em um lar cheio de amor, pequenas fissuras podem mudar tudo, se ninguém tiver coragem de falar sobre elas. Depois daquela conversa com minha mãe, algo mudou dentro de mim. Eu me senti mais observada, mais consciente de cada gesto, cada olhar, cada palavra dita ou não dita. Era como se, de repente, a casa tivesse pequenas fissuras invisíveis, onde o silêncio se acumulava e a tensão se escondia. Eu continuava a tentar ser a filha perfeita, sorrir para meus pais, estudar e sair com minhas amigas. Mas havia sempre aquela sensação de que algo estava errado, algo que ninguém ousava falar em voz alta. Meu pai, Miguel, parecia ainda mais presente. Ele se aproximava de mim de forma sutis, ajudava com os deveres de matemática, oferecia conselhos sobre como lidar com colegas difíceis na escola, ou simplesmente aparecia na porta do meu quarto à noite para ver se eu estava bem. No começo, eu achava isso reconfortante, mas aos poucos comecei a sentir que era mais do que preocupação paternal. Havia uma tensão intensa, silenciosa, que me deixava confusa. Eu não sabia como interpretar aqueles gestos sem parecer ingrata ou estranha. Minha mãe, Sofia, percebeu essa mudança também. Ela começou a me questionar mais, mas de maneira sutil. Perguntas sobre minha rotina, sobre amigos, sobre meus pensamentos, eram feitas com um olhar atento e quase desconfiado. Às vezes, eu sentia que ela estava tentando decifrar algo que eu mesma ainda não entendia. Essa tensão começou a se espalhar para o restante da casa. Os almoços e jantares se tornaram momentos de silêncio pesado. Meu pai tentava quebrar com piadas leves, minha mãe respondia com sorrisos tensos, e eu aprendi a não comentar nada, a engolir minhas dúvidas. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil na escola, ouvi meu pai falando sozinho no corredor. Ele estava em voz baixa, mas pude ouvir meu nome algumas vezes. Meu coração acelerou. Eu me aproximei da porta do quarto, tentando entender, mas sem querer ser vista. Parecia que ele estava falando comigo de uma maneira que não se dizia em palavras, algo silencioso e carregado de emoção. Aquela sensação me confundia e, ao mesmo tempo, despertava uma curiosidade que eu não sabia se deveria ter. Nos dias seguintes, percebi que pequenas mudanças estavam acontecendo em minha rotina. Meu pai me chamava para conversar mais tarde, apenas nós dois, e ficávamos horas falando sobre coisas triviais. O livro que eu estava lendo, a matéria da escola, pequenas histórias do bairro. Mas eu sentia que havia algo subentendido, algo não dito, que deixava o ar ao nosso redor carregado. Eu não sabia se estava imaginando ou se realmente havia algo acontecendo. Minha mãe começou a se afastar sutilmente. Ela não dizia nada diretamente, mas eu sentia que seu olhar estava sempre alerta, tentando captar qualquer sinal de que algo estava errado. As discussões entre meus pais tornaram-se mais frequentes, sempre com a mesma tensão subjacente, como se ambos tentassem evitar dizer algo que poderia mudar tudo de vez. Às vezes, eu me trancava no meu quarto e apenas observava o movimento da casa, tentando compreender o que estava acontecendo. Era um quebra-cabeça silencioso, e eu era uma das peças, sem saber exatamente onde encaixar. Uma tarde, no quintal da nossa casa, meu pai e eu estávamos regando as plantas. Ele falou sobre sua infância, sobre os bairros antigos de Lisboa, sobre pequenas aventuras que ele e seus amigos tinham. Era uma conversa leve, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma intensidade silenciosa. Era como se cada palavra dele carregasse algo que ninguém mais podia ouvir, algo reservado apenas para mim. Eu queria falar sobre isso com minha mãe, queria perguntar se ela sentia o mesmo, mas tinha medo de criar ainda mais tensão. O tempo passou,
E com ele a sensação de que nossa família estava se afastando, embora ninguém dissesse nada. O que antes era simples e seguro agora era complexo e cheio de camadas invisíveis. Eu comecei a perceber que pequenos gestos, olhares e silêncios podiam ser mais importantes do que palavras. Cada detalhe parecia carregar significados que eu ainda não conseguia decifrar. E foi numa dessas noites silenciosas que eu ouvi pela primeira vez um riso suave vindo do corredor. Não era um riso de alegria pura, mas algo mais contido, quase secreto. Meu coração acelerou, e eu me perguntei: o que estava acontecendo? Por que certas coisas na nossa casa pareciam carregadas de mistério? Porque, mesmo com todo o amor, havia algo que não conseguíamos dizer. A partir desse momento, minha vida começou a mudar. A tensão silenciosa que existia entre meus pais começou a se infiltrar em meus próprios pensamentos. Eu percebia que não era apenas sobre mim ou sobre eles, mas sobre a forma como todos tentávamos esconder sentimentos, desejos e preocupações. Cada gesto parecia ter múltiplos significados, e eu comecei a entender que a nossa família estava sendo moldada por palavras não ditas, por olhares e silêncios que carregavam muito mais do que se podia ver. E assim, a rotina que antes era tranquila começou a se transformar em um jogo silencioso de percepções e emoções. Eu sentia que algo grande estava prestes a acontecer, algo que mudaria minha vida e a dinâmica da nossa família para sempre. Mas ainda não sabia o que era, e talvez, naquela altura, ninguém soubesse. Nos meses que se seguiram, percebi que a nossa casa estava mudando de forma quase imperceptível. Cada cômodo parecia carregar uma tensão silenciosa, como se as paredes estivessem observando tudo. Meu pai, Miguel, continuava presente, mas seus gestos, antes naturais e reconfortantes, agora tinham um peso diferente. Eu sentia que ele me observava com atenção demais, como se cada palavra minha pudesse esconder algo que ele precisava descobrir. Minha mãe, Sofia, ficou mais reservada. Ela parou de perguntar detalhes sobre meus dias e passou a me observar em silêncio, analisando cada movimento, cada reação. Era como se ela tentasse entender não apenas o que eu dizia, mas o que meu pai e eu compartilhávamos nas conversas silenciosas que só nós dois tínhamos. A tensão entre eles estava aumentando, e eu sentia que qualquer pequena faísca poderia incendiar a casa inteira. Uma tarde, depois da escola, sentei-me no meu quarto com meus livros espalhados pela cama, tentando estudar, mas minha mente estava longe. O som das vozes no corredor chamou minha atenção. Meu pai conversava baixo com minha mãe. Não consegui ouvir todas as palavras, mas o tom da conversa era diferente de antes. Havia uma mistura de preocupação, frustração e algo que eu não conseguia identificar. Senti um aperto no peito. Eu queria ir lá, ouvir melhor, talvez intervir, mas algo me dizia para ficar onde estava. Nos dias seguintes, percebi que meus pais estavam evitando almoços em família. As refeições, antes momentos de alegria, agora se transformaram em encontros curtos e tensos, cada um ocupado com seu prato, trocando poucas palavras. Meu pai, às vezes, me olhava de um jeito que me deixava nervosa. Minha mãe, com um olhar quase inquisitivo, parecia tentar decifrar cada expressão minha. Eu sentia-me presa entre eles, uma ponte que mantinha todos conectados, mas também carregando um peso que não entendia. Certa noite, após meu banho, percebi meu pai no corredor, olhando para a sala de estar. Ele me chamou suavemente. Inês, vem cá. Quero te mostrar algo. Seguiu, curiosa e apreensiva. Ele abriu um velho álbum de fotografias da família. Mostramos as fotos antigas, rindo de algumas poses engraçadas e recordando momentos da infância. Mas, por trás da risada, eu sentia uma intensidade silenciosa. Era como se ele estivesse tentando me comunicar algo importante, algo que não conseguia dizer com palavras. Meu coração disparou. Aquele gesto, aparentemente inocente, carregava mais emoção do que eu conseguia compreender. Ao mesmo tempo,
Minha mãe começou a passar mais tempo fora de casa, sob o pretexto de trabalho ou encontros com amigas. Eu sabia que ela estava tentando se afastar da tensão crescente, mas isso só aumentava o silêncio entre meu pai e eu. Em noites solitárias, eu sentava perto da janela, observando as luzes de Lisboa refletindo no Tejo, e tentava entender os sentimentos que estavam surgindo dentro de mim. Confusão, curiosidade e uma pontada de medo misturavam-se de forma intensa. Durante uma dessas noites, ouvi meu pai falando sozinho novamente, mas desta vez com uma voz mais baixa, quase sussurrante. Ele mencionou meu nome, como se tentasse explicar algo para mim sem que eu percebesse completamente. Meu coração bateu mais rápido, e eu senti uma onda de emoções que não conseguia controlar. Era uma mistura de afeto, mistério e algo que não conseguia nomear. O ápice da tensão aconteceu em um fim de semana, quando minha mãe voltou para casa mais cedo do que o esperado. Ela entrou na sala e viu meu pai e eu rindo sobre algo no álbum de fotos. Seu olhar mudou imediatamente, misturando surpresa, desconfiança e tristeza. Uma conversa começou, mas não como uma discussão aberta. Palavras contidas, olhares longos, e uma sensação de que algo grande estava prestes a ser revelado. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Depois daquele momento, a casa nunca mais foi a mesma. Os corredores pareciam mais longos, os quartos mais silenciosos, e cada gesto se tornou carregado de significado. Eu percebia que nossa família estava à beira de uma transformação definitiva, que pequenas fissuras emocionais haviam crescido e que não havia como voltar ao que era antes. Naquela noite, antes de dormir, olhei pela janela mais uma vez. As luzes refletidas no rio pareciam distantes, como se me mostrassem que a vida continuava lá fora, enquanto dentro da casa algo estava se desfazendo lentamente. Eu não sabia como enfrentar tudo, mas sentia que estava no centro de algo que mudaria minha vida para sempre. E, no silêncio do meu quarto, uma pergunta surgiu na minha mente. O que aconteceria quando os segredos finalmente viessem à tona? Os dias seguintes foram difíceis, e a tensão em casa se tornou quase palpável. Cada gesto, cada palavra, parecia carregar um peso invisível. Eu sentia que estava sendo observada constantemente, não apenas pelos meus pais, mas pela própria casa, como se as paredes tivessem memórias que não queriam me deixar em paz. Meu pai, Miguel, continuava a tentar manter a rotina, mas eu percebia que ele estava preocupado. Ele tentava quebrar o clima com conversas sobre livros, música ou histórias engraçadas da infância, mas sempre havia aquele olhar, profundo e silencioso, que fazia meu coração acelerar. Eu não sabia como reagir. Queria rir com ele, mas ao mesmo tempo sentia medo de que qualquer gesto meu pudesse desencadear algo inesperado. Minha mãe, Sofia, começou a evitar os momentos em que eu estava com meu pai. Ela passava horas no trabalho, visitando amigas ou simplesmente andando pela cidade. Sempre com aquele olhar preocupado, quase desconfiado, como se tentasse proteger algo que nem eu entendia. Às vezes, ela me olhava e eu via tristeza misturada com frustração, e eu não sabia como responder. Certa tarde, tudo explodiu. Estávamos almoçando quando, sem avisar, minha mãe soltou uma pergunta direta. Inês, o que está acontecendo entre você e seu pai? Meu coração disparou. Eu engoli em seco, sem saber o que responder. Meu pai tentou intervir, com uma voz calma, mas o silêncio se instalou. Eu não sabia como explicar, porque nem eu mesma conseguia compreender completamente o que estava sentindo. A confusão que crescia dentro de mim parecia agora se manifestar em todas as expressões da minha família. Minha mãe continuou, com uma mistura de tristeza e preocupação. Sinto que há algo acontecendo que vocês dois não estão me contando. As palavras dela caíram como uma pedra no lago calmo que eu imaginava ser nossa família. O silêncio tornou-se mais pesado, e meu pai ficou imóvel, olhando para mim com uma expressão difícil de decifrar. Eu queria fugir, me esconder, mas sabia que não podia.
Era hora de encarar a realidade, mesmo que ela doísse. Depois desse almoço, cada momento em casa se tornou carregado de tensão. Eu comecei a perceber pequenas fissuras que se tornavam cada vez maiores, olhares longos entre meu pai e eu, gestos que antes pareciam normais, agora cheios de significado. Minha mãe tentando manter a calma, mas deixando escapar sinais de preocupação e frustração. Eu sentia que cada passo meu poderia desencadear uma nova onda de conflitos. Uma noite, depois que minha mãe saiu para um compromisso, meu pai me chamou para conversar no quintal. A luz fraca do lampião iluminava o caminho, e o silêncio ao nosso redor tornava cada palavra mais intensa. Ele falou sobre memórias antigas, sobre momentos que compartilhamos juntos, mas havia algo implícito, não dito, que me deixava inquieta. Eu sentia que ele queria me proteger de algo, ou talvez me preparar para algo que eu ainda não compreendia. Enquanto isso, minha mãe, ao voltar para casa, percebeu que algo estava acontecendo. Ela entrou no quintal, me olhando com olhos grandes, cheios de emoções contidas. Não houve gritos, apenas olhares longos e cheios de significado. Eu senti uma dor estranha no peito, como se estivesse no centro de uma tempestade silenciosa, incapaz de escapar. Os dias seguintes foram cheios de silêncio e tensão. Minha mãe passava mais tempo fora, meu pai tentava manter a normalidade, e eu estava presa entre os dois, sem saber como agir. As conversas se tornaram curtas, os risos quase desapareceram, e a casa que antes parecia segura agora me parecia um lugar cheio de memórias carregadas e sentimentos não resolvidos. Foi nesse clima que percebi algo importante. Não havia uma culpa definida, mas sim uma série de pequenos erros, silêncios e mal-entendidos que, somados, transformaram nossa família. Eu comecei a entender que a distância emocional entre meus pais e eu não era causada por uma grande traição ou mentira, mas pelo medo de falar, pelo medo de machucar e pela dificuldade de lidar com sentimentos intensos. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o céu de Lisboa através da janela do meu quarto. As luzes refletidas no Tejo pareciam mais distantes do que nunca, e eu senti um aperto no peito. Eu sabia que algo havia mudado para sempre. A tensão, o medo e a curiosidade sobre o que estava acontecendo não me deixavam em paz. Algo me dizia que, se ninguém resolvesse falar, a nossa família nunca mais seria a mesma. E enquanto eu fechava os olhos, uma pergunta persistia na minha mente. Será que algum dia conseguiríamos compreender os sentimentos uns dos outros, ou as fissuras invisíveis que surgiram entre nós jamais seriam reparadas? As semanas que se seguiram foram um turbilhão silencioso. Cada manhã parecia carregar um peso invisível, e cada noite era preenchida por pensamentos que eu não conseguia organizar. A casa que antes era segura e acolhedora parecia agora um lugar onde qualquer gesto poderia desencadear uma tempestade. Meu pai, Miguel, estava mais reservado do que nunca. Ele tentava manter a rotina, mas eu percebia nos seus olhos uma mistura de preocupação e tristeza profunda. Havia momentos em que ele olhava para mim de forma intensa, como se tentasse transmitir algo que não conseguia colocar em palavras. Eu queria falar, queria entender, mas havia algo invisível, uma barreira silenciosa entre nós. Minha mãe, Sofia, também mudou. Ela passava ainda mais tempo fora, mas quando estava em casa, seu olhar era carregado de dor e frustração. Não dizia nada, mas eu podia sentir que ela tentava decifrar os gestos de meu pai e os meus, tentando entender o que estava acontecendo sem provocar mais conflitos. Cada passo meu parecia observado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Certa noite, depois de um dia exaustivo na escola, sentei-me sozinha no quintal. O vento trazia o cheiro do rio Tejo, e a cidade brilhava à distância. Meu pai se aproximou silenciosamente, sem palavras, apenas sentando ao meu lado. Ele segurou minha mão e falou com calma. Inês, há coisas que eu nunca te disse, e talvez agora seja o momento de começar. Meu coração disparou. Havia algo na forma como ele falava que misturava cuidado, arrependimento e mistério.
Eu tentei ouvir atentamente, mas meu cérebro parecia incapaz de processar tudo de uma vez. Eu sabia que estávamos à beira de uma revelação, mas o que seria? Um segredo de família? Um erro antigo? Antes que pudesse responder, minha mãe apareceu no portão do quintal. Seu olhar era intenso, cheio de emoção contida. Ela entrou e se sentou ao nosso lado, sem falar nada. O silêncio era pesado, mas carregado de significado. Era como se todos estivéssemos prestes a enfrentar algo que mudaria nossa família para sempre. Meu pai respirou fundo e começou a contar histórias que eu nunca ouvirá. Falou sobre suas próprias dificuldades de infância, sobre erros que cometeu como pai e marido, sobre medos que ele nunca compartilhou com ninguém. Minha mãe, por sua vez, revelou como se sentiu magoada e confusa, como as mudanças sutis entre nós três a deixaram vulnerável e insegura. Durante aquela conversa, percebi algo essencial: não havia vilões, nem culpas claras. Havia apenas pessoas que se amavam, mas que, por medo e incompreensão, se afastaram silenciosamente. Cada gesto não dito, cada olhar mal interpretado, havia criado fissuras que pareciam irreparáveis. No entanto, algo inesperado aconteceu. Enquanto conversávamos, ouvi um ruído vindo do corredor da casa. Olhei para lá e vi uma sombra que eu não esperava. Meu pai e minha mãe se entreolharam rapidamente, e eu senti que havia algo ainda mais profundo, um segredo não revelado, que pairava sobre nós como uma tempestade prestes a explodir. Naquele momento, percebi que, embora tivéssemos começado a falar, não havíamos chegado ao fim. Ainda havia perguntas sem resposta, segredos que talvez nunca pudessem ser totalmente compreendidos. Meu coração disparou, uma mistura de medo e curiosidade. O que estaria escondido nas sombras da nossa própria casa? O que mais eu precisava descobrir sobre minha família e sobre mim mesma? A noite continuou silenciosa, mas agora com um fio de esperança misturado à ansiedade. Meu pai segurou minha mão e disse: Inês, a verdade é que precisamos continuar conversando. Só assim poderemos curar o que foi quebrado. Minha mãe assentiu, e pela primeira vez em semanas, senti uma sensação de unidade, ainda que frágil. Mas havia algo no olhar deles que me dizia que esta história não estava completa. Algo estava por vir, algo que testaria nossa coragem, nossa confiança e nossa capacidade de entender uns aos outros. E assim, naquela noite em Lisboa, eu percebi que a vida é feita de segredos, silêncios e pequenas fissuras emocionais. Mas também é feita de conversas, compreensão e coragem para enfrentar aquilo que mais nos assusta. Enquanto olhava para as luzes refletidas no tejo, uma sensação de mistério permaneceu. Quem ou o que estava na sombra do corredor? Seria apenas a minha imaginação? Ou havia algo mais que precisava ser revelado? O vento soprava suave, e eu senti que aquela história ainda não tinha acabado. Que segredos mais estavam escondidos? E que caminhos iriam se abrir à medida que nossa família tentava se reconstruir? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.